Fala pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Hugo e hoje eu vou falar de mais uma planta da minha coleção com vocês. É um Ficus Green Island. Vou fazer algumas podas, né, de manutenção. Mas pessoal, vou lembrar vocês para se inscreverem no canal, tá? Ativar o sininho para chegar as notificações de vídeos novos para vocês, curtir e compartilhar. Não se esqueça também de comentar, tá? Isso é importante para me motivar a produzir mais vídeos para vocês também. Beleza? Fala pessoal. Bom, esse é o Ficus, tá? É um Ficus Green Island, como eu disse. E é uma planta bem pequena, vai ser uma planta em torno de 10, 11 centímetros no máximo, tá? É uma planta que é um tronco duplo, ela tem dois tronquinhos. Assim que eu fizer a manutenção aqui, cortar as folhas, parte das folhas vocês vão conseguir ver melhor, tá? Então vamos lá, vou começar aqui. A planta está de frente para vocês, tá? Esse é o fundo da planta. E as folhas ainda estão bem grandes, porque essa planta ela está no estágio primário, tá pessoal? Vou começar aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou tirar as folhas que estão para baixo. Começando tirando as folhas que estão para baixo. Depois eu vou diminuindo elas. Vou diminuir as folhas que estão maiores, as folhas que estão já pequenas eu não vou diminuir porque já estão pequenas. Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença da folha pequena, já madura, né, já com madura e com tamanho bem pequeno. Por exemplo aqui, ó, vocês conseguem ver? Tá vendo? Essa é a folha que está bem grande e essa é uma folha já menor. E aqui tem folhas já bem menores, folhas que já amadureceram, né? Não são mais folhas novas, né? Quando eu digo amadureceram, aqui já não são mais folhas de uma brotação nova, são folhas já antigas, né? Elas estão saudáveis, mas são folhas antigas. Algumas estão pequenas, mas estão para cima, o que atrapalha a entrada de sol no interior da árvore. Então eu acabo tendo que cortar também parte da folha, que ela vai me atrapalhar, né? Então uma árvore em formação tem muitas técnicas, né? Desde posicionamento, né, para o sol, para um lado que você quer fortalecer mais. Então, se você quer fortalecer uma planta de um lado e você oferece o outro lado, o lado oposto no caso para o sol, não adianta. Então assim, é muita técnica aplicada ao mesmo tempo, né? É muito difícil aplicar uma técnica só, sempre são duas ou mais técnicas aplicadas aí em cada procedimento. Por exemplo, aqui eu vou diminuir as folhas, né, que é uma técnica de não fazer uma desfolha total e não parar a planta. Como é uma planta que está em estágio primário, eu não preciso desfolhar. Por que eu não preciso desfolhar? Porque é uma planta que é muito jovem e tem muito pouco galho, né? É muito fácil de visualizar
a estrutura. Então eu não preciso tirar totalmente as folhas, porque esse pedacinho de folha que vai ficar, ela vai manter aí a fotossíntese, e assim vai ser mais fácil para ela brotar de novo, né? Ela vai continuar fazendo fotossíntese. Se eu tiro as folhas, não tem mais fotossíntese, né? Então é isso, são sempre mais de uma técnica aplicada. Estou cortando aí praticamente 90% das folhas, acho que são maiores, né? Mas o pedacinho que fica continua mantendo a planta viva aí, fazendo fotossíntese, produzindo aí o que ela precisa para Pessoal, estou segurando as folhas porque, como é um ficus, ele sai uma seiva branca, né? E mancha aqui. Eu tô dentro de casa, na mesa, né? Então, para não sujar a mesa, eu tô pegando as folhas e botando aqui no prato. Aqui no galho de sacrifício. Posso tirar essas folhas aqui. Inclusive eu vou cortar esse galho de sacrifício, tá? Porque eu preciso de outro crescimento. Esse galho já cresceu bem, ó, tá? Desde quando foi plantado para cá ele cresceu direto. Então agora eu preciso podar, né, bem embaixo para ativar aqui outra gema e ter um novo crescimento. Porque esse galho ele já parou praticamente. Aqui eu estou num vaso de bonsai, né? Eu não tô com um pote, não tô numa cuia, nem num caixote. Eu já estou fazendo num vaso de bonsai. O espaço é curto, tá? Eu quis fazer no vaso de bonsai mesmo sendo uma planta em formação, porque assim fica mais bonito esteticamente, né? E não ocupa tanto espaço na minha bancada, que não é tão grande, né? Bom, vamos lá, pessoal. Assim vocês conseguem ver melhor a estrutura, né? Então, por que estágio primário? Porque eu tenho as linhas primárias, né? São os galhos primários, depois vão sair os secundários, os terciários, e assim a árvore vai ganhando maturidade e cada vez se parecendo mais com uma árvore. Você vê que eu tirei as folhas e tem pouquíssimos galhos, né? Bem poucos galhos. Então essa poda de hoje vai ser uma poda já visando aonde eu quero que brote, né? Na próxima brotação, depois dessa poda. Então vamos lá. Esse
É o meu primeiro galho dessa primeira estrutura, tá vendo? É uma planta de tronco duplo. Você vê que aqui para esse lado eu tenho um tronco e aqui eu tenho outro, mas os dois são uma coisa só. É uma coisa só, não são duas árvores e um vaso, é uma árvore com dois troncos. Costumam chamar de pai e filho, né? Aqui tem algumas raízes saindo que não é necessário no momento. Isso pode me trazer um problema aí de conicidade invertida, inclusive. Aqui tem mais uma raiz, ó, saindo. Vou tirar, ó. Tá bem na frente do tronco, vindo lá de cima. Quer dizer, não preciso de raízes agora, é uma planta que está em formação. Eu vou podar aqui então. Depois eu vou falar. Aqui nessa estrutura menor, você vê que nessa estrutura maior, no tronco que é maior, que no caso é o pai, né? É pai e filho, eu tenho um galho de sacrifício na vertical, né? E bem reto. Já na estrutura menor, eu tenho um galho de sacrifício que ele está caído para trás. Ó. Eu poderia aramar e jogar ele para frente, mas eu prefiro não usar mais arame aqui, tá? Porque vai brotar aqui, vai sair um broto para frente e depois eu tiro essa parte para dar um novo crescimento. Vou até podar mais aqui, ó. Vou deixar com 2 folhinhas, eu sempre podo e deixo aí com 1 ou 2 folhas. A tendência é bifurcar. Não adiantando não, tá caindo seiva na mesa. Aqui tá dando, por exemplo, folhas que estão para cima, elas me atrapalham na entrada do sol. Por exemplo, esse galho aqui eu preciso baixar ele um pouquinho. Porque ele está para cima e os galhos têm um movimento para baixo, né? Um pouco para baixo, então ele tem que ficar no mínimo nessa posição. Não vou dar movimento, eu vou simplesmente abaixar o galho. Tá? Bem pouco. Lembrando, a gente sempre usa um arame para 2 galhos. Um galho eu vou ancorar e o outro galho eu vou botar na posição, tá? Ou seja, um galho vai ser minha âncora. Ele vai me dar aí uma base de força para eu poder conseguir colocar o outro galho na posição. Então, a minha âncora precisa ser um galho mais forte. Ok? Se eu faço a âncora num galho mais fino, ele não vai ser uma âncora, né? Ele vai mexer quando eu
for colocar o outro galho na posição. Passei o arame, ancorei nesse galho aqui que é mais grosso. O galinho que está acima do galho que eu vou abaixar. Ele é mais grosso. E agora aqui, ó, vou só abaixar um pouco esse galho, tá vendo? Só abaixei ele. Não dei movimento, eu vou dar o movimento através das podas e seleção, né, de brotos. Quero fazer ela daqui pra frente sem arame, tá? Eu só usei o arame para fazer as primeiras linhas, agora as linhas secundárias eu quero tá fazendo sem arame, ok? Tem um galho de frente. Pessoal, o seguinte, aqui próximo do ápice da árvore eu tenho alguns brotos, né? Tenho aqui um galho saindo para frente e tenho outro saindo para cima. Nesse momento, esse galho que sai para cima, ele não tem importância, porque a árvore já tem a força no ápice. Se eu deixar galhos para cima aqui no ápice, o que vai acontecer? Eu vou estar dando mais força para galhos que estão no ápice da árvore. Eu não quero fazer a árvore de cima para baixo. Eu sempre faço a árvore de baixo para cima, certo? Só lembrando aí para está muito grande. Então, pessoal, agora dá para vocês verem melhor a estrutura, tá? Ó, você vê que é uma árvore que está no estágio primário, tá? E agora, pessoal, aonde eu podei, tem aqui, como eu disse, duas folhas, duas gemas, duas folhas, né? Provavelmente vai bifurcar, né? Provavelmente vai bifurcar. Sai uma bifurcação aqui, aí eu seleciono aqui eu quero que cresça e quem eu vou podar para estar fazendo ramificação junto com o crescimento, tá? Então, sempre um galho crescendo e outro eu podo para estar fazendo a ramificação. O galho de sacrifício aqui, eu vou podar ele aqui. E aí aqui tem uma série de gemas
Aqui eu tenho uma série de gemas, tá? Aí vou selecionar uma gema bem baixinho, tá? Provavelmente vão sair mais de um broto. E aí eu vou selecionar uma já mais baixa para ser o meu ápice, tá? E esse daqui, como eu disse, eu vou esperar sair um broto para frente para eu estar tirando esse que vem para trás, tá bom? Bom, a poda de hoje é essa, tá? Tô vendo aqui um problema e vou mostrar para vocês de perto. Tá vendo do alto da árvore, tá vendo? É grossa e é feia porque ela atrapalha um pouco na estética da árvore, tá vendo? Ela é feia, ó. Não tá encostada no tronco, é grossa e tá vindo lá de cima, ali perto desse galho de fundo, ó, tá? Esse aqui é o fundo da árvore. Então essa raiz eu vou tirar, tá? Porque como eu disse, eu não preciso de raízes aéreas nesse momento, porque depois que ela tiver encopadinha, né, com toda a estrutura aí de ramificação, de galhos secundários e terciários, ela automaticamente começa a soltar, mais raízes, tá? E lembrando que a planta também está num vaso pequeno, então eu tenho que estar sempre equilibrando, tá? Aqui eu tenho uma série de raízes saindo, que eu vou tirar aqui outra, porque a raiz que eu preciso agora é no solo e não aérea, certo? Que aquela raiz não era boa, tá? Pra vocês entenderem melhor. Aqui mais uma raiz. O que essas raízes fazem? Elas vão acabar engrossando pontos que eu não quero, ou seja, pode me trazer uma conicidade invertida em parte do tronco ou de galho, por exemplo. Daqui da onde eu tirei as raízes, tá? Tinham outras também nesse galho, tá? Eu tirei algumas raízes daqui de baixo dele, ó, tá? Aqui a marca de corte que estavam tocando o solo e você pode ver que esse galho, que é um galho de fundo, por conta dessas raízes, ele engordou muito, tá? Eu queria que ele engordasse, mas nem tanto, então eu podei os galhos, né, as ramificações que estavam saindo desse galho que engordou muito. Então aqui eu já enfraqueci, tá? E tirei as raízes de baixo, porque senão ele ia ficar mais grosso do que esse meu primeiro galho. Esse é o primeiro galho da primeira estrutura, tá? Então quem tem que estar mais forte é esse cara aqui.